Estamos começando mais um programa Somos Um em Deus. Hoje eu estou aqui com a pastora Camila Carvalho, que já esteve com a gente lá na Vertical FM e foi uma grande felicidade para a gente e muito mais para o Senhor, porque realmente o testemunho dela vai impactar a tua vida. Olá, pastora. Olá, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fico muito feliz e muito honrada. Eu também fico bem feliz, assim, por estar aqui, né? Mais uma vez junto com você e saber que o seu trabalho é maravilhoso, não só na rádio como aqui também. E saber que a gente pode ajudar tantas vidas, né? Contando nossa história, nossa vida, enfim. Realmente o foco deste programa, né, pastora? É realmente focar nisso, testemunho de vida, que é algo tremendo, onde eu venho tendo muitas pessoas falando o quanto vem ajudado, né? Independente de placa, de religião, as pessoas realmente estão ficando impactadas com todos os testemunhos que Somos em Deus vem trazendo, e eu fico muito feliz por Deus estar honrando tanto, né? E hoje eu sei que vai ser mais um daqueles grandes testemunhos de vida. Ai, que bom, vai sim, vai impactar muitas vidas, eu creio. Amém. Deus vai continuar abençoando, em nome de Jesus. A pastora Camila é lá da igreja presbiteriana, né? E eu já estive lá, uma igreja maravilhosa, realmente a presença de Deus se faz naquele lugar. E eu sei que hoje a presença de Deus também está aqui, e eu quero te deixar à vontade para contar o teu testemunho, tudo que Deus fez na tua vida, que realmente é maravilhoso. Amém. Então, assim, desde criança, né, eu tive uma infância bem difícil e aonde eu não me sentia como as outras crianças, né, devido à minha história. Eu não fui desejada pelos meus pais, assim, né, a minha mãe e meu pai não foram uma família, né, não formaram uma família, e por uma fatalidade eu vi a nascer, né, então assim, foi um susto para todo mundo, pois como a minha mãe não conhecia muitas coisas e veio parar na cidade de interior de São José dos Campos, na cidade de São Paulo, e saiu de Minas, não conhecia muitas pessoas. E do que aconteceu? Ela, enfim, acabou não aprendendo e com a vida aprendendo algumas coisas, né? Aos 17 anos, ela conheceu esse homem. Naquele primeiro dia aconteceu o fato, né, que a minha mãe sofreu aquele estupro e eu vi ela nascer, né? Não era uma criança que, igual como normal, uma família deseja, espera cada mês, né? Cada movimento. Não, eu fui odiada desde o ventre, sofri muitas frustrações e por muitas situações difíceis, sem até mesmo entender o porquê, né? Porque até os 13 anos eu não sabia da minha história. Fui saber bem depois, quando já estava para mim tudo muito esquisito, muito estranho. Eu não sabia o porquê de tanto ódio, de onde saía tudo aquilo, né? Para mim era tudo muito ruim, assim. Eu não sabia o porquê de tanta ruindade, o porquê de tanto ódio. Quando eu descobri, eu me revoltei. Cheguei a procurar nas drogas, alguma felicidade que eu não tinha, onde eu tentava buscar, mas aquilo era tudo momentâneo, aquilo passava, né? Era passageiro, não era igual hoje. A gente pode ter lutas, a gente pode ter sofrimento, mas a gente sabe que a nossa vitória é certa, né? E Ele passa conosco, assim. Então, é muito diferente de você ter Deus e não ter. Muito. Então, assim, para mim foi muito difícil quando eu descobri a minha história. Com 13 anos, eu acabei me jogando nas drogas, meio em oculto, meio escondido. A minha família não sabia, e quando soube também já estava numa situação bem difícil, né? E foi passando o tempo, conheci o meu esposo também com uma história bem complicada. Como que Deus, Ele é tão tremendo que reuniu duas pessoas sem uma base familiar, sem uma estrutura, né? E uniu nós dois. Como que a gente poderia dar suporte um para o outro? Né? Ele com uma história bem difícil, né? Com uma história de abandono do pai também. A mãe tinha que trabalhar muito para sustentar, né? Sofreu na mão do padrasto, né? Aos 13 anos ele teve que sair de casa, porque era ele ou o padrasto. Então, assim, também foi uma pessoa que teve que aprender com a vida. E nós dois nos encontramos. Aí, então, ficou pior ainda. Como que pode? Eu costumo dizer, esse nosso Deus, Ele une duas pessoas para mostrar que o poder é dele, que a obra é dele, quem faz é Ele. Verdade. Então, assim, uniu nós dois e Ele sempre quis ter uma família, por nunca ter tido uma família unida. Ele queria essa base familiar para a vida dele.
só que o diabo era sujo, lutava muito conosco, e ali a gente passou por situações complicadas no começo do nosso casamento. E pensamos em desistir, nos separar devido a tantas dificuldades, por a gente não saber como lidar em certas situações, muitas brigas. A gente estava praticamente vivendo a história da família dele antes. Aquilo tudo estava voltando, né? Então as mesmas brigas, a mesma história, a gente estava vivendo tudo de novo. Então aí foi quando ele falou, não, eu preciso de ajuda. E ele conseguiu um emprego onde começaram a falar de Jesus para ele. Então, eu conheci Jesus através do meu esposo, né? Conheci através dele, e foram quase 2 anos, ele uma vida diferente, eu observando todo o tempo, né? Aquela vida dele diferente. Aí eu já brigava, ele não brigava mais comigo. Eu falava as coisas, ele não era levado pelo que eu falava. Quantas vezes eu o ameaçava falando coisas, porque até mesmo o diabo me usava para atingir ele, sim, né? E é o que acontece, né? E é o que acontece hoje em dia. Então, assim, nós não tínhamos uma família estruturada, não tínhamos uma base, e ali Deus vem, salvou ele, e ele começou então a viver uma paz de espírito que eu não tinha, né? Começou a mostrar que tinha jeito, que ele tinha fé de que Deus poderia mudar a minha vida, que eu mesmo não acreditava. E ele começou ali a falar, e ao mesmo tempo eu não queria mais acreditar e tudo. De repente ele pegou e se aquietou um tempo, e Deus começou a fazer a obra na minha vida. Eu era uma pessoa que eu não aceitava, sabe, os evangélicos. Eu sempre fui criada numa tradição, né? E eu não aceitava. Quantas vezes eu coloquei pra fora os irmãos que eles levavam na minha casa, assim, coisas que eu não falei na rádio, né? Não, como que Deus leva. Então, assim, quantas vezes ele levava pessoas lá pra falar comigo, e eu falava, não, se é evangélico eu não aceito, eu não gosto. Então, assim, foi quando ele começou a ver que não tinha jeito de levar pessoas na minha casa. Então eu penso comigo que Deus pensou assim, já que não pode ir pessoas, eu mesmo vou ter que entrar dentro da casa dela, né? Foi quando foi uma sexta-feira, e eu estava na minha casa sozinha. Eu já estava até acostumada um pouco daquele programa de vida dele, né? De ir para a igreja, buscar Deus e tal, porque no começo eu resisti muito, depois eu me acostumei. Aí eu fui fumar o meu cigarro, como de costume. Ele tinha ido para a igreja, e quando ele ia para a igreja eu ficava sossegada, ele não ficava falando de eu fumar e tal. Então ele pegou e falou para mim que ia para a igreja, depois ele ia no monte, né, numa vigília, e eu não entendia muito esse negócio de monte, né? Mas tá, fiquei na minha casa. Naquela noite algo estranho aconteceu, né? Eu fui acender o cigarro e não conseguia fumar. E eu apaguei o cigarro. Fui ouvir uma música. Eu estava estranha, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu fui procurar uma música, procurando na estante da minha casa. Ele tinha regravado todas as nossas fitas na época. E os CDs que eu tinha, ele tinha dado fim em tudo. Aí eu fiquei muito brava naquele momento. Falei assim, poxa, né? Ele tá indo pra igreja, mas eu não. Cadê os meus CDs? Eu quero ouvir uma música minha, não essas músicas evangélicas que ele escuta. Eu não queria ouvir. Aí eu me lembrei que eu tinha uma fita guardada na gaveta de um líder religioso, né, da tradição que eu seguia. Fui lá, realmente estava lá a fita, só que ele também tinha regravado aquela fita. E eu não sabia. E eu coloquei para ouvir. Eu só me dei ali por ouvir, porque eu sabia que era, né, das minhas músicas. Aí comecei a ouvir. Eu, uma pessoa cheia de ódio, cheia de rancor. Eu tenho muitas, assim, histórias, assim, me envolvi com 2 traficantes, né, que me juraram de morte, e nunca Deus permitiu eles me tocarem. Então, assim, por várias vezes Deus me livrou da morte. Muitas vezes tentei me suicidar, não me frustrei em todos os planos, né? A gente está gravando aqui perto do mar, e todas as vezes que eu olho o mar eu me lembro de uma vez que eu tentei tirar minha vida lá em Ubatuba, no litoral de São Paulo. E lá a gente tinha um lugar, assim, um morro que a gente subia para avistar de lá de cima o mar, e algumas pessoas chegavam às vezes a cair lá de cima sem querer e morriam na hora, porque a água batia e havia muitas rochas assim na beirada do mar, nesse abismo, né? Quando as pessoas caíam ali, dificilmente saíam vivas daquele lugar. E eu ousei atravessar o rio,
que tem um rio lá, assim, que é como o Rio Araranguá encontra com o mar, lá também tem esse rio. E eu atravessei o rio nadando, era rasinho, e eu convidei a minha prima para ir comigo, ela disse, não, a maré vai subir. Eu falei, eu não estava preocupada com maré, porque até então eu não queria voltar. Tu queria morrer? Eu queria morrer. Então eu fui, minha prima ficou para trás e eu continuei. Subi aquele morro e por segundos eu pensei e me joguei, não deu nem tempo de eu pensar, não vou, não, me joguei. Caí naquele mar, eu só me lembro do tapão que a água me deu assim, mas eu caí no vão de 2 rochas. Não aconteceu nem um arranhão comigo. E naquela água ali batendo, eu revoltada porque eu estava viva, não estava morta. Eu lembro que eu usei uma expressão horrível, assim, que eu não prestava nem para morrer. E ali naquele momento eu saí nadando a orla da praia até onde a gente estava, né? Brava porque eu não conseguia morrer. E engraçado que eu não me afundava na água, sabe? A água me jogava para fora. Eu sentia isso, que parecia que tinha alguém me jogando para fora. E era Deus, né? Claro. O próprio Deus falando, não é o momento, você não vai morrer agora, né? E ali eu saí viva dali mais uma vez. Foi uma das minhas tentativas, né? Foram várias, de suicídio. E Deus me livrou. Então, assim, naquela sexta-feira à noite, meu esposo não estava em casa, eu fui ouvir aquela fita. Então eu, com toda essa história, com toda essa bagagem, eu começo a ouvir uma música que diz assim, imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu vou. Aí eu pensei, poxa, um lugar sem ódio, um lugar sem rancor. E comecei a ouvir, sem entender aquela música. Comecei a ouvir 1, 2, 3, e fui voltando, aquela música fui voltando, e fui ouvindo, algo acontecendo comigo. Eu só me lembro daquela cena que eu já cheguei a me ajoelhar na frente daquele aparelho de som, ouvindo aquela música já se 15, 20, não me lembro. E comecei a desejar estar naquele lugar, que aquela moça cantando falava. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, eu não queria mais voltar. Então eu pensava, que lugar é esse em que ela não quer nem mais voltar de lá, né? Porque a gente só vai para um lugar e não quer mais voltar quando ele é muito bom, ele é maravilhoso. E eu comecei a dizer, se esse lugar existe, Deus, sozinha na minha casa, eu quero ir para lá. Quando eu disse isso, Fernanda, algo aconteceu dentro da minha casa. Muitos podem até não acreditar. Eu me lembro que parecia que havia uma neblina dentro da minha sala. E aquela neblina, eu não sei dizer, no momento eu não sabia o que significava. Hoje eu sei que a glória de Deus inundou ali a minha sala e eu comecei a sentir algo bom. E cada vez que eu me lembrava daquela canção, era como se o próprio Deus dissesse para mim assim, olha, eu tenho o que você procura. Que você procurou nas drogas, eu tenho a paz de espírito, a alegria que você sempre procurou, eu tenho para te dar. É eu quem tenho. Você tem resistido esse tempo todo, mas a obra que eu tenho na tua vida, eu quem tenho, eu vou mudar tudo. Você vai ver que a maior adrenalina vai ser comigo que você vai ter. Então, como se eu estivesse falando tudo aquilo comigo. E então eu comecei a chorar. E eu posso dizer assim, que num piscar de olhos, foi muito rápido. Deus trabalhou na minha vida de transformar assim, da noite pro dia mesmo. Foi naquela noite, para aquele dia, eu nunca mais fui a mesma. Eu nunca mais consegui ser aquela Camila de antes e fui vivendo um quadro de transformação, onde Deus foi me ensinando, Deus foi me mostrando, Deus foi restaurando o meu casamento, a minha família é uma bênção, onde os meus filhos e o meu esposo e eu, a gente todos fazemos a obra de Deus. E um fato muito interessante também, foi um dia depois de tudo isso, eu estava dentro da igreja e conforme eu vi os louvores, Deus falando comigo, o Senhor me fez lembrar de onde Ele tinha me tirado e toda aquela obra que Deus estava fazendo na minha vida. Eu comecei a chorar de alegria, né? E o meu filho mais velho, o Kevin, ele chegou para mim assim e começou a entrar em desespero, assim, mãe, para de chorar, você tá triste com Jesus? Eu disse, não, filho. E ele disse assim, não, mãe, você tá chorando. Aí eu disse, não precisa ficar desesperado. Por que você tá assim? Ele disse, porque eu não quero que você volte a ser aquela mãe de antes. Quando eu ouvi isso de uma criança de 7 anos, né, 6 para 7 anos, eu falei, poxa, até uma criança consegue ver a transformação que Deus faz, o desespero daquele menino, porque ele viveu um tempo comigo naquela versão antes, né?
E então, quando eu vi aquilo, eu falei, até uma criança é capaz de ver o que Deus pode fazer na vida de alguém. Então, assim, Fernanda, Deus me ensinou a amar a minha mãe, a mostrar para ela o que é o amor, né? Quando eu fiz 28 anos, no dia do meu aniversário, que meu aniversário para mim era uma maldição, né? Fui amaldiçoada muitas vezes, todos os meus aniversários. Eu me sentia muito mal, eu odiava o dia do meu aniversário. E quando eu fiz 28 anos, a minha mãe aceitou Jesus, né? No dia do meu aniversário, no culto de ação de graças. E foi assim, de lá pra cá, quem vê eu e ela jamais acredita que a gente vivia brigando e a gente tinha tanto atrito. E é um amor assim, sem medidas, é maravilhoso, assim, que Deus nos transforma para que a gente possa também transformar outras vidas, né? Foi uma barreira muito grande, foi alguns obstáculos, eu tive que vencer, alguns Deus venceu por mim. Então, assim, a gente tem que entender que quando Deus ele faz, existem coisas que ficam pra gente, né, que a gente tem que fazer. E nem tudo Deus vai fazer pela gente. Deus vai deixar algo para que a gente renuncie, para que a gente mostre que a gente realmente é dele, que é ele quem tem o controle da nossa vida. Então, assim, a minha vida é para a glória dele. Eu tô aqui, se eu tô aqui hoje, eu creio que é porque Deus permitiu, né? Eu sou um milagre de Deus, creio que quem vai estar me assistindo vai ver que para mim estar falando aqui hoje, estar viva, ter vencido a morte, ter vencido todas as perseguições, todas as afrontas que o próprio inimigo colocou sobre a minha vida e todo aquele castigo, toda aquela maldição, e todas aquelas pragas cair por terra quando Deus habita em nossa vida. Amém? Amém, pastora. Pastora, e tu falou em renúncia e Deus, né, o Espírito Santo tocou em mim assim, muitas pessoas deixam de buscar a Deus, né, porque não querem renunciar a algumas coisas, né, e isso impede e fica aquela resistência como tu tinha, né? Sim. E não sabem o quanto que estão perdendo, né? Não sabe o quanto estão perdendo. Antes eu tivesse conhecido antes essa história, né? Ou tivesse aberto meu coração, embora eu acredito que todos nós vivemos o tempo de Deus. Claro. Né? Então, assim, se eu não tivesse vivido tudo isso, eu já não teria história para contar. Né? Talvez eu encontraria com pessoas com situação parecida com a minha, ou pior, ou melhor, não sei, e não poder acreditar que Deus ele muda. Né? Então, assim, se hoje eu acredito que eu tenho pego alguns desafios, assim, né, de pessoas muito difíceis. Em Portugal mesmo, eu peguei algumas pessoas que, assim, não adiantava nem convidar para ir em alguma igreja, porque eles não acreditavam nem que Deus existia. Então, assim, pessoas ateus, assim, que era difícil. Então, assim, quando eu via que eu estava numa dificuldade, eu falava, poxa, não posso reclamar, eu era igual a eles, né? Eu não acreditava também. Então, Deus mudou, então eu tenho que crer que Deus vai mudar a vida deles. Então, por isso, Deus permitiu toda essa história na minha vida. Amém. E eu queria te pedir para deixar alguma mensagem, porque eu sei o quanto tu é usada pelo Deus, e eu ficaria muito feliz se tu deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Amém. Então eu queria deixar uma mensagem para você assim, que Deus, ele pode, né? Deus, ele faz, Deus, ele tem em suas mãos o controle de todos, né? Todos nós. Assim como ele mostrou para mim que ele tem o poder de mudar, ele tem o poder de quebrar um coração de pedra. No meio dos teus, se você tem orado, acredite, porque eu acreditei, né? Um dia Deus fez por muitas pessoas através de mim também, e acreditei que muitas pessoas também pediam por mim, e um dia chegou a minha vez. Então vai chegar a tua vez. Eu já quero trazer uma promessa para você que está assistindo, porque a Deus disse que aonde eu fosse e falasse a minha história, pessoas seriam transformadas também. Eu ouviria testemunhos, né? Então eu acredito que se você crer, você também vai receber essa glória de Deus, que é receber o milagre de Deus na vida da sua família, na vida dos teus, porque a Bíblia diz no livro de Isaías, né, no capítulo 49, versículo 15, que é o que eu trago como meu testemunho, que pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, mas todavia eu, Senhor, jamais o desampararei. Então o Senhor não nos desampara. Eu poderia achar, ai Senhor, eu não tenho pai, ai Senhor, eu não tenho apoio, mas havia um pai, né, um Senhor dos Senhores que estava cuidando de mim em toda aquela história. Então assim, Deus, ele tem um propósito, um projeto, e ele pode, se você crer, vai orando, vai pedindo, crendo, porque crer é esperar aquilo que você não está vendo, mas que Deus está fazendo ainda que no silêncio. Amém? Amém, pastora. Pastora, muito obrigada. Eu quero deixar um abraço para o pastor Luciano, né? Eu queria que ele estivesse aqui hoje conosco, mas Deus sabe, quem sabe eu vou trazer ele também, sim, né? Verdade. Em especial.
E te agradeço a participação, né? Deus abençoe, continue te usando, continue te honrando, porque eu sei o quanto tu é maravilhosa. E a gente tem que deixar um abraço especial, sabe para quem? Pro pastor Ederson, lá de Pindamonhangaba. É verdade. Né? Que foi ele quem uniu a nós duas, foi, né? Olha aí, pastor Ederson, o que tu fez? É uma benção. Deixa quando ele voltar pra cá também, né? Para que ele possa estar junto com a gente, Amém. né? Vamos nos reunir pra gente adorar a Deus junto e buscar a Deus juntos. Amém. Então tá, Deus abençoe a tua vida. Muito obrigada. Amém. E é isso, terminamos o programa. Hoje eu quero deixar um abraço especial também para uma pessoa que eu estive falando no telefone, que é o Gringo, que assiste todos esses programas, que diz o quanto que ajuda ele, e eu fico muito feliz. Então quero deixar esse abraço especial para ti, tá, Gringo? Deus abençoe a tua vida e você é um escolhido dele. Amém? Então ficamos por aqui. Até semana que vem com o programa Somos Um em Deus. E não esqueça que eu te amo, mas Jesus ama muito mais. Tchau!